Olá, pessoal. Boa noite a todos. Hoje eu tô aqui para falar com vocês, uma live super descontraída com o querido Enzo, né? Nós vamos falar sobre os benefícios do pensamento sistêmico no judiciário, na advocacia, o quanto nós podemos juntos estarmos integrados, tanto juízes quanto advogados, e o quanto isso pode beneficiar as partes, a sociedade como um todo. Então, eu vi que o Enzo já está aqui, vou chamá-lo. Boa noite a todos que estão entrando, participando. E se vocês tiverem perguntas para nos fazer, só colocar aí embaixo. Oi, Enzo! Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo certo, graças a Deus. Que bom estar aqui com você. Me- Também, muito feliz pelo convite. Também. E me fala uma coisa, como estão as coisas aí né, no sul? Tudo certo, Tranquilo? mas um pouquinho de frio, né? Tô de blusão dentro de casa, hoje Ah, chovendo bastante, umidade, mas tudo certo, é a época, né? Não temos o que fazer. sim. E esse momento de afastamento social, como tá por aí? Olha, aqui no Rio Grande do Sul tá tranquilo. Agora tem aumentado um pouco os casos, mas na minha cidade em si não tá que nem em São Paulo, né? Que tenha tava essa restrição aqui em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, para quem não conhece, perto de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, um pouquinho perto de Porto Alegre. A gente já está com o comércio aberto um tempo, com todas as restrições, máscara, todas as precauções, mas ainda temos vagas nos hospitais, não está aquele caos que está em alguns lugares, infelizmente, do Brasil, né? Mas estamos sabendo lidar. Quem sabe vai se estender um pouco mais, eu acredito, mas a gente vai superar sim. Com certeza, com certeza. Enzo, bom, eu vou pedir, na verdade, eu não vou te apresentar, vou pedir para que você se apresente, né, que você fale Uhum. um pouquinho de você, do seu projeto aí, e também como você conheceu o pensamento sistêmico, como isso transformou a sua realidade, tá? Uhum. Conta para o pessoal um pouquinho, acho que tem muita gente aqui curiosa para te conhecer também. Uhum. Eu já fiz uma propaganda aqui do Enzo. Ah. Então, Fábio, eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, sou magistrado aqui no Rio Grande do Sul desde 2014 e eu acabei conhecendo as práticas sistêmicas, o pensamento sistêmico, num congresso de direito de família que aconteceu lá em Gramado. Não sei se alguém que está aqui assistindo, né, queria dar uma boa noite a todos, né? E eu acabei conhecendo as constelações lá, e o primeiro contato que eu tive com as constelações, com as questões sistêmicas, foi mais com as constelações, né, no primeiro momento. Eu cheguei a desconfiar, eu cheguei a comentar com a minha equipe que foi comigo no congresso, e eu pensei assim, gente, isso deve ser um teatro, porque a consteladora falava com a pessoa ali que estava constelando, que era a pessoa sendo ajudada, né? E eu dizia, ela não, ela tá dizendo que as outras pessoas têm que falar. Eu fui super descrente, mas não me deixou de ter uma curiosidade, não acabei não, enfim, não acabei ficando com aquela curiosidade. Eu disse, não, eu vou procurar saber um pouquinho mais. E aqui no Sul tem uma colega nossa que ela fez bastantes cursos já com o SAMI, com a própria escola lá aí em São Paulo, a Helliger School, né? E ela que me convidou, não, o Sami vai dar uma aula na PUC, numa pós-graduação, num curso de formação, eu não me recordo bem. Vem assistir. E eu, com aquela curiosidade, acabei indo. E a partir dali eu comecei a me apaixonar. Depois, não é querer puxar o teu saco, né? Mas tu sabes que eu fui lá no teu curso também, no curso em Passo Fundo, que era da Carol. E eu adorei também a tua aula, me apaixonei mais ainda. É aquela coisa, eu brinquei contigo naquela época, eu mal sentei lá e já me constelei assim meia hora de curso. Gente, é muito mágico, é muito legal essa tomada de consciência até para nossas questões pessoais
quando a gente estava buscando, eu fui buscar aprimoramento profissional e também eu acabei refletindo sobre vários pontos aí que eu talvez precisasse refletir, né? Que legal. Nossa, é incrível, né? Como nós somos picados pelo bichinho, no primeiro momento a gente não entende por quê, né? Uhum, Desconfia. Isso eu acho que é até um pouco comum para alguns operadores do direito, né? No primeiro momento sente assim, puxa, mas o que é isso, né? Abala aí o nosso pertencimento com aquilo que a gente já está acostumado, né? No dia a dia, né? A lidar, que é uhum, trabalhar com as leis e muitas vezes assim nos isentarmos das emoções, né, dos sentimentos, de olhar o que está por trás dos conflitos, né? Então, acho uhum, assim que essa abordagem traz para a gente muitas reflexões em todos os sentidos, principalmente no fato do advogado e do magistrado, que eu até comentei isso com você. Quantas vezes, porque nós estamos aqui teoricamente em lados, né, opostos aqui, né? Você como magistrado, eu como uhum, advogada. Mas o que será que nós dois queremos com isso tudo? Né? uhum, Talvez é realmente um olhar de que nós estamos a serviço da justiça e uhum, não para sermos os justiceiros pelos nossos clientes ou pelas uhum, nossas questões pessoais, né? uhum, E aí eu vejo às vezes quando e a gente assim, nós somos criados numa realidade, né, de que na faculdade o juiz é aquela figura que vai dar a sentença e ele que vai resolver os problemas, né? E uhum, existe aí um olhar também do advogado, muitas vezes, para o juiz, e que coloca o juiz como sendo o problema, né? uhum, E a gente, quando passa a olhar através do pensamento sistêmico, consegue ver o que é que está por trás de cada um, né? uhum, O que leva também um magistrado, que leva um advogado a se comportar de determinadas formas, né? E eu uhum, percebo assim o quanto que a gente tem mudado nisso, a proximidade que a gente tem tido uhum, com os magistrados. Hoje eu olho assim, tenho muitos amigos que estão nesse movimento sistêmico, né, juízes, tem aí a doutora Cláudia Spagnuolo, né, tem a doutora Wanda, tem a uhum, doutora Andressa, que também tem aí o Mais Conciliar, e a gente percebe que eles estão, né, nesse movimento de estar junto também com o advogado, uhum, construindo, eu acho, o consenso, a paz entre as partes, e eu acho uhum, isso muito especial, né? uhum. E eu gostaria que você me falasse das suas experiências, como é que você tem visto isso, se para você mudou esse olhar também, de um olhar para o advogado, um olhar para as partes, o seu Uhum. projeto aí, como você tem levado. Uhum. Fabi, eu acredito que o pensamento sistêmico, as práticas sistêmicas, para quem toma conhecimento e gosta, é um caminho, acho que sem volta, né? Não consigo mais me imaginar só naquele aspecto, até porque eu sentia que alguma coisa fazia um pouco de falta, alguma coisa precisava me preencher. Até porque, Fábio, eu gosto muito da área da psicologia, eu gosto muito desse entorno do direito. E é só a legislação, tanto é que a minha matéria preferida não é tributário, não é o civil puro, é o direito de família, é a questão criminal. Eu sempre gostei, eu já estagiei, inclusive, na AGU, na Advocacia Geral da União, e confesso que não foi o meu estágio preferido, porque eu gostava de pessoas, gostava de lidar com pessoas, de lidar com fatos, e eu me realizei com o direito, por uma parte, e o complemento, que foi aquela partezinha que faltava para a minha realização profissional, está sendo com o pensamento, com o direito sistêmico. E eu agradeço muito as pessoas que têm cruzado o meu caminho, que têm sido verdadeiros mestres, né, Fábio? E que têm proporcionado, eu acredito, como tu falaste, essa questão, essa união cada vez mais, porque toda a questão da inclusão, da não exclusão, dessa união, isso aí faz com que a gente se una a um propósito comum, que é poder colaborar, fazer uma justiça mais humanizada, em que não se preocupa tão somente com o volume de processos,
mas também com a satisfação das pessoas, né, com o que olha para o problema das pessoas. É estranho um juiz falar isso, mas sem julgamento. Numa conciliação não se deve ter julgamento, se escuta as pessoas, e isso é uma coisa fantástica que tem transformado as relações, o jeito de trabalhar. Sabe que algumas pessoas talvez, né, não gostem muito, não tenham paciência, enfim, as audiências acabam demorando um pouco mais, né, Fábio? Aqueles exemplos que tu dá até no teu livro, tô aqui com o teu livro, ó, eu não Ah, largo, eu obrigada! tô com o teu livro aqui e tô também que eu tô fazendo o curso aquele, Bacana, que eu tenho legal, tudo, que eu bacana. tenho eu tenho tudo. E, inclusive, Fábio, eu uso as cartinhas nas audiências. Eu não sei ainda usar assim muito bem, que nem vocês sabem, mas eu uso muitas vezes para a pessoa parar e sentir qual é a energia, qual é o sentimento que ela tem quando, por exemplo, pega na mão determinado bem, que está brigando por aquele bem, mas que no fundo não é aquele bem que ela quer, né? No fundo é um outro sentimento, é apenas um olhar, um reconhecimento. Qual é o sentimento que ela tem se, enfim, se ela pegar, mandar representar o divórcio em si, que carta ela vai escolher, né? Para representar, para a gente poder ter um pouco de uma noção do que tem por trás daquilo, o sentimento, né, o que vem por trás daquele conflito, e a gente conseguir ter uma noção mais global e a gente conseguir realmente ajudar a pessoa, né, nos limites da ajuda, né, que o Berto fala, né, sempre em cada um no seu papel, sem querer ser o salvador, né, sem querer ser aquela pessoa que vai ficar sobrecarregada e que vai assumir um problema que não é seu, mas como realmente um facilitador, uma pessoa que vai restabelecer ali e tentar colaborar para aquela ampliação de consciência, né, Fábio? Sim. Nossa, que legal isso, viu? Fico feliz de ver você aplicando dessa forma. E é legal porque cada um vai encontrando o seu jeito, né, Enzo, de fazer. Uhum, Né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, Fabi, como eu devo fazer? Eu, eu dou algumas, vamos dizer, algumas ferramentas da forma como eu faço, mas cada um adapta para a sua realidade. E eu acho muito legal você trazer isso e mostrar que não tem uma coisa assim não tem místico nisso. uhum, A gente fala é de relações humanas, a gente fala de pessoas, a gente fala de vínculos, né? E ali, dentro de um processo, elas trazem à tona todas as emoções, as dificuldades, as crenças que elas têm, dificuldades de deixar aquele relacionamento ir embora, né? uhum, E eu acho que essas abordagens, essas ferramentas e a forma como você está falando que você tem conduzido, contribui muito para essa ampliação de consciência. Então, uhum, isso me deixa super feliz, inclusive, sabe, uhum, de saber que essa contribuição, né, está uhum. sendo, que isso está sendo utilizado. E tem um trechinho, Fábio, no teu livro ali, no teu artigo que inaugura, que ele fala assim, ó, que me marcou muito assim, ó, mas então o advogado, o juiz, ele é um terapeuta? Não, ele não é um terapeuta, né? Até porque extrapolaria nossa missão, né? Mas também não tem como ignorar que a gente está lidando com seres humanos, né? E a gente também não pode lidar com seres humanos como lidar com máquinas, com papéis. A gente tem que ter uma sensibilidade também, né? As pessoas depositam muitas expectativas em nós e a gente tem que colaborar para que as pessoas tenham essa ampliação de consciência, essa autorresponsabilidade para assumir e que possam, né, de repente crescer e ser um momento de aprendizado, um momento de acolhimento, de pertencimento também dentro do judiciário, né, também dentro do sistema de justiça, né? Nossa, que é incrível essa fala sua. A gente fala que eu gosto muito do acolhimento, e eu acabei de falar isso com a Ana numa outra live, né? Eu acho que isso é o que faz muito sentido para mim. Tanto que tem a doutora Andressa, quando ela saiu do nosso congresso aqui de São Paulo, ela instituiu lá, eu não sei se ela chama de vara de acolhimento. Porque ela Olha. falou que ela foi tão acolhida aqui no congresso que quando ela chegou lá e aí ela falou assim, eu agradeço porque a gente colocou isso. Então eu chamo a gente faz um acolhimento antes das partes irem para audiência, no qual a gente ouve as partes, a gente olha para as partes,
né? Olha, aqui vocês estão sendo recebidos, né, de uma maneira diferente. E assim, eu fico feliz de ver esses movimentos, né? Não só na advocacia, mas no judiciário. Eu acho que é isso que complementa, né? Uhum, E não só o judiciário em si, o juiz, mas o promotor também, né? uhum, O quanto é importante eles também terem esse olhar para uhum, os processos, quando eles são chamados a falar. Eu tenho uma parceria com o Elkio, e o Elkio é fantástico também, né? O uhum, promotor, vamos dizer, um dos pioneiros aí né, em levar o pensamento sistêmico, o direito sistêmico para o Ministério Público. E a uhum, forma como ele lida com as situações assim, traz realmente um sentido de que tudo isso que a gente está fazendo tá no caminho, sabe? De que nós estamos chegando nesse momento de união. E uhum, aí a gente vai também com as outras pessoas que fazem parte de todo esse sistema, né? A gente tem ali os psicólogos, a gente tem os funcionários dos fóruns. uhum. Aqui em São Paulo, nós tínhamos um projeto no Fórum de Santo Amaro, e nós fizemos um trabalho com os funcionários do fórum. Uhum, E foi incrível, porque imagina, existem funcionários que estão ali há 30 anos, existem uhum, aqueles que estão chegando agora. E uhum, aí teve um movimento de mudança em que ali se tornou também o lugar onde se faziam as mediações, e entraram também aqueles que entraram para trabalhar nas varas, né, da uhum, mediação. Então, é, foi interessante porque eles começaram a ter conflito entre eles. uhum. Quando a gente fez o movimento, né, nós fizemos tipo como se fosse um curso com Isso eles. que deu uma falhinha, Ah, né? Tá. deu. E nós fizemos um curso com eles e mostramos para eles o lugar de cada um, fazendo com que cada um olhasse e respeitasse o lugar. Para você ter uma ideia, só isso já foi suficiente para diminuir os conflitos entre eles. Uhum, uhum. Foi o que Tanto que aconteceu aqui em Flores da Cunha também. Eu comecei quando eu cheguei aqui na comarca, também encontrei alguns problemas de relacionamentos internos entre servidores e tal. E eu resolvi convidar a Carol, que tu conhece, a Carol Hartz, para Carol, fazer, querida, junto com a psicóloga Camila, para fazer um trabalho aqui de constelação interna, para a sim, gente honrar os que vieram antes, para a gente, de repente, ver as coisas que estão fora do lugar, os emaranhamentos, enfim. E a gente fez um trabalho, foi muito lindo. E o que eu pude ver, assim, servidores mais antigos, durões, chorando. Foi, foi bem. A foto que eu tenho, assim, quando eu falo do projeto, depois eu vou falar um pouquinho do projeto aqui em Flores uhum. da Cunha, no Rio Grande do Sul, mas a foto que eu tenho, que eu apresento, é o pessoal depois tudo sorrindo. Foi muito lindo, assim, foi muito impressionante. E o pessoal, tu falou dos estagiários, servidores, o pessoal, a minha estagiária, Cris, que já se formou, ela fez o TCC dela na área das constelações, ela fez uma análise do projeto. Então, cada lugar que vai, os servidores participam, a minha assessora participa, os estagiários participam e adoram, eles adoram essas sextas-feiras que nós fazemos os encontros das constelações, o pessoal ama, assim, né? E os advogados também, assim, porque aqui em Flores a gente apresentou a primeira, o pessoal não tinha, acho que não tinha pouquíssimo contato, poucas pessoas tinham contato. E a gente apresentou o projeto, o primeiro encontro do projeto foi uma palestra com a Bianca Pisato, a tua parceira. Sim, E o sim. pessoal, eu me apaixonei também, né? O pessoal se apaixonou por ela. Ela veio para dar uma aula na UX e o pessoal se apaixonou e, enfim, e começou. Então a gente trouxe um pouco de algum olhar diferente, um olhar que aqui não se tinha esse costume e o pessoal tem recebido muito bem. Muito bem É mesmo. incrível, que bom isso, né? Você falou assim dos funcionários, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que era. E como é interessante, né? Tem aqueles que são vistos dentro do sistema como o chato, como a pessoa que é a mais, né? Que é aquela que é separada, que as pessoas excluem.
E foi tão interessante que quando nós fizemos esse movimento, que as pessoas diziam que ela era, porque essa pessoa é assim, né? Ninguém gosta dela. Ela se abriu de uma determinada forma, assim, que as pessoas começaram a falar o que vocês fizeram com ela. Uhum, Simplesmente pelo fato dela ter sido vista e uhum, reconhecida no lugar. uhum, Porque era uma funcionária de muitos anos naquele fórum, em que uhum, as pessoas simplesmente passavam e sentiam que como se ela já tivesse obsoleto, vamos dizer, né? Assim, já uhum. aquilo que ela está trazendo já não funciona mais. Era E sistêmico. Quem chegava novo também via ela dessa forma. exatamente. E as pessoas, quando chegam novas, sem ter essa consciência, não honra aquilo que veio antes. E eu até Uhum, coloco isso no livro, sabe? A importância de nós honrarmos o sistema jurídico como ele é, como uhum, foi, como as relações, como a gente precisou desse sistema. uhum, Não adianta eu chegar, nós que estamos aqui, que viemos depois de todas essas pessoas e que também fomos criados nessa realidade, porque na uhum, faculdade nós aprendemos igual a todos, né? Agora que uhum, tem alguma mudança. Mas não adianta eu chegar agora aqui, colocar o pé na porta e falar assim, não, agora é do meu jeito, agora vocês vão ter que fazer dessa forma. uhum, É simplesmente olhar, agradecer, honrar e falar assim, eu faço um pouco diferente, mas não sou maior nem melhor que ninguém. uhum, Eu uhum, acho que essa humildade também, né, e também esse olhar para todas as pessoas que fazem parte também faz diferença na nossa vida, né? uhum. Nós fizemos uma constelação, então, interna, dentro do fórum, e foi mais ou menos o final da constelação, conduzida pela Carol e pela Camila, foi que eu e a minha assessora somos duas pessoas que estávamos vindo de outra cidade, novas, e entrando nesse sistema aqui diferente, embora seja judiciário, mas o funcionamento aqui foi bem diferente do funcionamento que eu via em Arvorezinha, que era a minha outra comarca. E nós fizemos uma reverência para os servidores, foi muito bonito. E nesse momento o pessoal chorava, chorava. Nós fizemos uma reverência respeitando tudo que eles viveram, tudo que eles são, foi muito bonito mesmo. E eles também falaram para nós que nós aceitamos, nós acolhemos vocês. Foi essa um dos momentos que mais me marcou na constelação. É claro que a constelação, né, Fábio, não é a solução de todos os problemas. Existiram outros problemas depois, relacionamento, pessoas são assim, né? Mas eu Sim. creio que os efeitos das constelações, elas não é só naquele momento, ele vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aquilo fica, planta aquela sementinha, né? E a gente, hoje, eu posso dizer assim que o fórum, as relações internas, muitas pessoas, agora, tu falou, eu lembrei de uma outra servidora, que eu não vou citar o nome, mas que também não era Uhum. muito olhada, foi olhada. Ela ia para o psicólogo, tá? Ela ia chorando para o fórum, ela estava em extrema depressão, hoje ela é outra pessoa, porque ela foi olhada e foi reconhecida. Eu acabei dando uma função para ela, um reconhecimento, porque eu olhei para ela e acreditei, realmente eu tinha razão em acreditar nela. Só que era sistêmico, não dá para culpar ninguém, não dá para julgar, né? Era sistêmico, né? E as pessoas hoje estão conseguindo, com essa visão, olhar um pouquinho mais os servidores, né? Aquele que chega de fora, né? O acolhimento enfim, é lindo. É demais, nossa, incrível. Uhum, Como um olhar muda tudo, né? E o que você uhum, falou assim, é estranho um juiz de falar sobre não julgamento, né? uhum, E se isentar naquele momento, né? Mas uhum, quando a gente aprende que estar no nosso lugar e poder olhar aquelas partes, entender que existem os sistemas dela e que existe o nosso também. Porque eu, uhum, enquanto juiz, também tenho um sistema de crenças aqui. E esse claro. sistema também forma o meu conjunto, né, que vai julgar, que vai estabelecer o que eu acho bom ou não, certo e errado. Mas quando eu me coloco neste lugar e vejo todos como iguais naquele momento, que tem as suas questões e sistemas ali que estão envolvidos, eu acredito que fica realmente, como você falou, é humano, é olhar para as relações Uhum, humanas como elas são, né? Não só uhum, como um número de processos, as pessoas estão ali discutindo, é mais do mesmo. É um uhum, Ctrl-C, Ctrl-V, vamos dar uma sentença, ou vamos, o uhum, próprio advogado, vamos fazer. Não,
né? As pessoas têm uma grande oportunidade de ver no judiciário, até o que a Flávia colocou aqui, uma evolução, uma expansão de consciência, né? Uhum, E esse acolhimento de que talvez ali não seja só, não é uma sentença, mas é um restabelecer de relações. uhum, E esse restabelecer de relações não significa que as pessoas vão conviver, mas significa que elas vão ter paz no coração delas. uhum. Tu sabe, Fábio, que eu lembrei que a Carol me comentou esses dias que nós conversamos com os alunos lá de uma faculdade lá do Maranhão. E eu disse, Carol, a gente já parece assim, a gente começa a falar tanto nisso e para nós fica tão natural, né? E muitas vezes eu assim, mas será que o pessoal quer ouvir mais? Mas aí, Carol, Enzo, o pessoal, para nós é comum, mas muitas vezes o pessoal não está acostumado com esse olhar, com chegar no fórum e não ver aquela figura daquele juiz mais ranzinza, daquela questão bem mais formal, aquele toca-toca, 20 audiências numa tarde, corre, faz o acordo, tchau, próximo, não olhar, não parar. E aí eu tenho percebido, por exemplo, eu uso as cartinhas também com as frases sistêmicas. Agora, com essa questão da pandemia, eu fico um pouquinho triste porque as audiências estão sendo mais virtuais, nós vamos retomar as Sim. audiências na modalidade virtual, e eu não vou conseguir dar a cartinha, mas eu levanto, vou lá, pego a cartinha, e aí, assim, situações, já passei por situações engraçadas que eu só olho com meus estagiários e depois eles dão risada comigo, né? E aí, por exemplo, assim, ó, eu fui ler a cartinha, eu digo, ó, não é nada, assim, não é batuque, já falo, né? Sabe o que que é batuque? É saravá, assim, essas coisas assim. Ah, É, sim. tá, não é saravá, não é de religião, não é nada. Que daí eu pego as cartinhas, podia se passar as mãos, assim, e tudo, chegar perto e tal. E aí as pessoas ficam assim, já não querem pegar, assim, você tem até medo, né? E aí uma vez não sei se era uma mulher ou um homem, ele tirou uma cartinha, leu a frase e falou, ó, eu não quero nem ver, se fizer sentido para ti, porque é batata essas cartinhas, né? Com as frases sistêmicas, tudo. Se fizer sentido para ti, tudo bem, bota aqui. Se não fizer, não tem problema, tá tudo ok. E a pessoa, assim, todas, olha, 99% já fez sentido. E a única que disse que não fez sentido, pegou a carta, não fez sentido e botou a minha estagiária ria, porque ele botou rápido no coisa, não queria nem ler direito, sabe? Deve ter sido a que mais fez sentido, né? Faz sentido, com certeza. E aí eles foram para casa e é isso que eu fico feliz, assim, que foram para casa e foram pensar de uma forma diferente. E também o que espanta as pessoas lá no fórum é esse acolhimento, eles não esperam isso. Eles não esperam que a gente vai ter essa conversa. E esses dias eu fiquei feliz que uma advogada falou assim: tu tem que ver a audiência com ele lá, que tu vai ver que é diferente. Aí a advogada falou assim: sabe que no início eu não acreditei, mas assim, depois eu vi que, doutor, tua audiência, assim, a gente ficou, claro, quase uma hora com aquele processo, mas nós conseguimos fazer um acordo. A intenção não era fazer um acordo, né? A intenção não é fazer um acordo, a intenção é conversar. Se der certo, tanto é que vários processos eu apliquei, algumas técnicas sistêmicas, conversei, expliquei, não deu acordo, beleza, vamos para casa, vamos conversar, vamos refletir. Quem sabe a gente agora marca uma instrução, a gente começa de novo conversando de novo antes da instrução, né? Então, respeitar. E, e também, assim, até no projeto em si, que a gente aplica as constelações mesmo, Uhum. até nos casos em que as constelações, muitas vezes, elas não, elas são lindas, às vezes são um pouco duras, né, Fábio? São duras porque mostram a realidade, mostram o que tem por trás, aquelas dinâmicas que a gente não consegue ver. E ainda assim, as constelações mais duras, eu vejo assim que há uma satisfação, algo diferente, porque até eu estava lendo para Bert, né? Não sei se tu concordas, não sei se eu entendi direito também, mas para Bert, os erros e os acertos são todos têm origem no amor, né? E quando a gente Isso. fala em constelação e pensamento sistêmico, a gente está falando de amor. Então não tem como dar, acho que como as pessoas não se sentirem acolhidas, não ter essa integração, essa união, né? Sim. Você está falando aqui, eu não sei, a Cristina é quem? A minha Só irmã. Só que Ah, assim, sua eu irmã. acho que o meu tá meio travado, eu tô assim, travou ali, eu não consigo ver quem tá entrando, nada. O meu tá Até a travado, sua eu não irmã. consigo comprar. Então, oi, Cristina, tudo bem? Ela está até falando aqui. Conta algum caso em que você aplicou as constelações. Conta pra Hum, gente, hein, porque eu acho que o pessoal quer saber. uhum.
Então, Fábio, tem um caso assim bem emblemático para mim, foi bem diferente. Foi um menino que era assim, era uma visita, era um pai que era excluído, digamos assim, né? Porque a mãe dele teve um relacionamento eventual com o menino e, e essa mãe dele, como foi só um relacionamento eventual, ele tinha um padrasto, ela tinha um namorado e esse pai nunca participou da vida do menino. Uhum, E uma hora dessa, o pai não tinha impedimento nenhum para visitar o menino, para conviver. E o pai, uma hora, o menino já tem 8 anos, foi ano passado, tá? Um caso real. O menino tem 8 anos e o pai entrou com uma ação de regulamentação de visitas, de direito de convivência. uhum, Pois bem, aí eu disse, bom, vamos ouvir, o menino tem 9 anos, vamos ouvir a opinião dele, porque tu vê ali as queixas da mãe e tal, alguma coisa com pensão, sempre tem a questão financeira, a maioria das vezes envolvida, né? E o pai disse, não, eu quero ver, eu quero participar do meu filho, ele é meu filho, aquele discurso. Né? E aí eu chamei o menino, conversei com ele, pedi para os pais se retirarem, para ele ficar mais à vontade, e perguntei para ele, eu queria saber qual é a queixa que tu tem do teu pai, se tem alguma mágoa com meu pai. E ele dizia, a minha mãe não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, não. Qual é a queixa que tu tens? Qual é a que tu tem? O que aconteceu assim contigo? Ele dizia, a minha mãe não sei o que, não sei o que. Eu disse, meu Deus. A gente identificou aquelas lealdades que a gente fala, né? Aquele amor, aquela questão, aquela uhum. não permissão, né? Porque se a mãe se Verdade. relutava, porque como é que um menino de 9 anos não vai relutar também, se ele convive com ela, se ele está dentro mais do sistema dela, né? E aí eu acabei identificando, não sei se eu identifiquei correto, mas acredito que sim, né? Que havia essa questão assim do amor que ele tinha pela mãe dele, não tinha uma permissão materna para Sim. porque, e aí ele disse que o único dia que ele teve magoado mesmo com o pai dele, que é o único evento que ele estava magoado, que ele não queria também ver o pai de jeito nenhum, sendo que o pai nunca fez nada para ele. Foi um dia que ele preparou um desenho para o pai dele, e quando ele foi entregar, o pai dele não deu bola. Foi aquela insensibilidade, muitas vezes, Uhum, de adulto, da pressa, do dia a dia, né? E o pai dele não deu bola para o desenho, e naquele meio tempo ele começou a discutir com a mãe sobre a pensão. Então ele começou a colocar problemas, os dois, né? Não é a responsabilidade do pai. sim. Os dois começaram a colocar problemas nos ouvidos da criança de que não cabia uma criança. Aquilo é uma questão de adultos, né? E aí eu combinei com ele de se restabelecer, né? A mãe relutando sempre, só, mas por que não? Não significa que, né? A gente conversa, o promotor também falando, não significa que ele visitando o pai, o pai não tem nenhuma contraindicação para que visite o pai, que ele não vai deixar de te amar menos, que ele vai deixar de amar menos o padrasto. Todos têm o seu lugar, todos podem ter lugar no Uhum, coração, né? E o que é ruim naquele caso que ele estava vendo era uma exclusão do próprio pai biológico, né? Que queria também sim. participar e que não havia nenhuma contraindicação. E aí eu conversei e pedi para ele no encontro com o pai, no primeiro encontro, aos pouquinhos, né? A gente não fez uma visita de dormir, nada, de ficar lá. Vamos começar aos pouquinhos, para ele ter uma readaptação lá, encontrar o lugar, numa sorveteria. Eu disse, bom, então a tua tarefa, e ele gostava muito de internet, a tarefa dele seria levar um novo desenho pro pai, e eu disse, pai, e tu vai olhar, como você falou, tu vai olhar pro desenho, tu vai elogiar, e tu vai guardar, tu vai fazer, enfim, vai ser o melhor desenho da tua vida. E o pai levar alguma coisa também que fosse agradável. Eu sei que é material, né? Mas é uma questão de, né? Simbologia. Eu não sei como é que aconteceu depois, se houve algum efeito, enfim, não consegui acompanhar. Mas foi muito bonito. E eu pedi se a mãe pudesse, eu disse para ela se fizesse sentido para ela, dela olhar para o menino e dizer assim: eu te autorizo a conviver com teu pai. Pedi para ela falar isso para ele, olhar para ele e falar isso para ele. Meu filho, tu podes conviver com teu pai. Tu podes olhar para teu pai, tu podes gostar do teu pai também. Então, eu acho são práticas sistêmicas que não foi um trabalho exatamente de constelação, foi numa audiência, mas que eu acredito que tenha sido, a gente tenha trabalhado. Lindo, Enzo. É assim, num nível de, tanto assim, né, de consciência e no inconsciente, essas pessoas sentem, as famílias sentem, o filho sentem. E isso que você falou é muito comum nos processos. Nos trabalhos que eu fiz no judiciário também, nos projetos que eu participei, o que a gente observava muito era isso.
De ter aí, além de ter o amor interrompido, ou então a mãe não dá essa permissão para olhar para o pai, e às vezes a própria criança não ser vista, porque os pais ali estão num conflito entre eles, mas eles Uhum. não olham para a criança, que seria realmente, né, aquela que está ali buscando os direitos, quem deveria ser cuidada, vista. Cada um está olhando para o seu lado, para suas mágoas, para tudo que não conseguiu ter de um ou de outro. E a criança fica no meio dessa relação, né? A Uhum. gente percebe que fica no meio, ela fica leal a uma das partes, porque se eu sou cuidado pela minha mãe, eu vejo o mundo através dos olhos da minha mãe, das emoções dela. Uhum. Então, por ser uma figura também de autoridade na minha vida, que cuida de mim, eu vou entender que aquilo que ela está me dizendo é que é o bom, é que é o Uhum. real para mim. E eu não posso ser desleal a ela. Se eu olhar para o meu pai, eu estou sendo desleal. Mas, ao mesmo tempo, eu estou me fragmentando, porque uma parte de mim não está completa, Uhum. por não poder Uhum. olhar para esse pai, né? Uhum. Então, esse eu acho que é um trabalho que a gente faz hoje no judiciário, que é, assim, fundamental para Uhum. restabelecer esses vínculos que refletem não só no trabalho que a gente está falando, mas para uma sociedade inteira, né? Porque essas relações que essas pessoas têm, elas vão refletir em outras relações que elas vão ter no futuro, com Uhum. outros parceiros, Uhum. nas relações de trabalho, com outras pessoas, no dia a dia. Se é uma criança que é colocada numa condição, muitas vezes, de vítima, ou se é agredida, ela também vai refletir isso durante a vida dela, né? Na vida Uhum. adulta, nos relacionamentos, no trabalho, com os amigos. Então, o quanto que esse trabalho, esse olhar que a gente está tendo hoje é importante. E que eu acho que, aos poucos, a gente já tem muita gente que está olhando diferente para Uhum. essas práticas, porque percebe que é algo que funciona, né? Que a gente não Uhum. está falando de algo que é religião, e com todo respeito a todas as religiões também, que eu acho que é importante Uhum. a gente ter, a gente está falando simplesmente de um olhar diferente, de entender Uhum. como é que funciona aquela família, como é que funciona a relação entre os pais e os filhos, né? Uhum. E eu acho que eu falei isso essa semana, é o futuro, mas é o nosso presente, né? Uhum. É o Uhum. nosso presente, e quando eu digo assim, hoje nós olhamos o advogado do futuro, não é aquele que sabe muito de leis ou tem a inteligência artificial, que hoje a gente tem aí o computador que vai dar lá, todos os julgados a respeito dessa questão. Não é que o advogado não precisa saber de leis, lógico, a gente não passa 5 anos na faculdade para não aprender. A gente, sim, Uhum. tem a lei também, o respaldo da lei, Uhum. assim como você, nos determinados casos, vai também aplicar a lei aonde é Uhum. devido, mas hoje a gente olha para as relações. E se a gente consegue identificar que as próprias partes podem ter autonomia para que elas façam um acordo, é muito melhor para todos do que a gente Uhum. dar uma posição pronta para elas. Uhum. Né? Eu acho É, que precisa ter um equilíbrio aí, né? sim, 100%. E a questão do projeto em si, Fábio, propriamente, ela, além de trazer esse novo acolhimento, esse novo olhar para as pessoas por jurisdicionados, que a gente fala, eu também, assim, não deixa de ser uma união com os advogados, com o próprio pessoal, na equipe que eu tenho lá, que a gente formou, a gente é unido, existem advogados, terapeutas, psicólogos, curiosos. Tem uma moça que vai sempre lá com a gente, ela não faz parte também da equipe, mas ela sempre acompanha os encontros, ela é advogada e astróloga. E Legal. então assim, ó, é um mix de pessoas, de conhecimentos, essa interdisciplinariedade que a gente fala, né? Se eu falei certo, mas e a gente, essa união. E eu conheci o pessoal através da Maria Justina, lá da UX, não sei se tu ouviu falar nela, tem um curso, Sim, sim. que eu fui lá conhecer, mas eu quero montar um projeto aqui em Flores da Cunha de constelação, de nos processos judiciais.
enfim, porque as práticas sistêmicas eu consigo fazer sozinho ali, com o apoio dos advogados, nas audiências, mas eu também queria fazer esse projeto de constelação, que é lindo também, né? Que é uma parte do direito sistêmico, do pensamento Sim. sistêmico, né? E aí eu me uni com esse pessoal, com a Eliana Giusto, com a Isabel, com a Ivana, Sim. com o Ivo. Ai, não quero esquecer de ninguém, pessoal lá. Mas o pessoal tudo assim da região aqui, de Sim. Caxias, Flores da Cunha, com a Natália, com a Mariana Miquelon, todo o pessoal que trabalha nessa parte sistêmica, com a Maria Cristina, ali tudo da Serra, aqui, tudo pessoal da Serra. E a gente Tem começou. várias pessoas que eu conheço aí nesse meio que você está Uhum. falando. E a gente começou a fazer, bom, vamos reunir, vamos pensar como é que vai fazer. E eu peguei e me inspirei no projeto que começou em 2015 aqui no Rio Grande do Sul, com a minha colega Lisandra dos Passos, que eu falei que me apresentou as constelações pelo SAMI, né? E o projeto se chama Justiça Sistêmica, Resolução dos Conflitos à Luz das Constelações Familiares. Esse é o nome do projeto. E a gente faz, Fábio, assim, a gente manda um convite para as partes, eu seleciono previamente os processos, ou até agora os advogados estão pedindo, tem como enviar o meu processo para as constelações? O pessoal começa a pedir já, conhecer, né? Antes era uma coisa que ninguém tinha noção do que era, e hoje o pessoal fala, tem como levar o processo? Tem, vamos lá. Tem. E a gente marca uma vez por mês, né? Marcava, agora a gente está com esses encontros mais pessoais, a gente sabe que a constelação tem esse contato físico, né? Intenso e de próximo, né? Não tem como não ser. A gente marca as constelações uma vez por mês e nós enviamos um convite para as partes. E o engraçado é que as partes chegam lá no saguão e intimamos advogados para participar. Todos têm lugar, todos podem participar. Num primeiro momento, Fábio, eu disse, não, eu não vou assistir porque eu tenho medo de me contaminar. Depois eu disse, não, não tem problema, eu não vou. Eu não vou, tanto é que teve uma constelação lá, numa parte difícil de infância, né, que era um processo de destruição de poder familiar, que a constelação me mostrou o que era lealdade realmente, mas o caminho jurídico não era aquele a ser tomado, então eu tomei o caminho conforme as provas, não era uma situação de acordo, a gente olhou para uma situação, a gente viu que havia um amor incondicional daquele menino agredido, abusado, chegou a parar em coma pela mãe, mas que realmente nessa situação não era mais indicado que ele voltasse para a mãe, porque a mãe realmente era. E até para isso, até uma advogada que estava lá, falou assim, por que o doutor, antes de sentenciar, não faz uma avaliação, uma última avaliação psicológica, psiquiatra na mãe, e as avaliações vieram todas negativas, de que realmente ela não tinha condições, que ela tinha até meio problemas mentais, e que esse menino até, uma consteladora me falou, me chamou a atenção do evento lá, ele pode estar a serviço desse sistema e até vir a morrer a serviço desse sistema. Isso me assustou muito, eu disse, não, não seria o meu caso, assim, eu pensei, não vou eu carregar esse, né, que por Uhum. mais que ele tenha esse amor inconsciente e condicional que a gente sabe que os filhos têm pelos pais, né, primeiro a vida dele, né, e então foi uma situação bem chocante, que assim, que eu me disse, eu assisti, e a minha decisão foi num outro sentido, já está publicada, já, enfim, deve estar em fase de recurso, mas a minha decisão foi num outro sentido, Sim. que é diferente das constelações que mostrou ali, que ele queria estar com a mãe, né, embora ele dissesse que não, né? E a gente, mas na constatação a gente viu que sim. E eu acredito que sim, né? Uhum. Então a gente faz o encontro, convida as partes, as pessoas vão pro saguão e falam assim, eu tenho uma audiência agora. Eu dou risada, tudo bem, né? Aí a gente chama as pessoas, elas assinam um termo de confidencialidade, a gente manda convite para vários processos, não significa que todos os processos, geralmente são 4 por tarde. 4, 5, vão constelar, mas é aquela velha história que a gente conhece, quem está ali muitas vezes nem precisa constelar, porque já se Uhum. constelou só colaborando, se colocando a serviço do outro, do campo do outro, né? E aí a gente faz as constelações dos processos. Nós fizemos um trabalho introdutório antes de 3 encontros, primeiro com a Bianca, depois com o pessoal. A gente explicou bem como é que funcionava, para ter esse acolhimento dos advogados também. Porque a gente pensou assim, ó, nós vamos mandar os convites, o advogado ele vai olhar e vai dizer assim, ó, não, para que tu vai nisso? Eu não sei nem o que é, nem vai, se é só um convite não vai, não é uma intimação. Então a gente precisava do apoio primeiro do pessoal da área. Nós convidamos a equipe do município, assistentes sociais, psicólogos, porque tem tipo um convênio, se a pessoa quiser ela é encaminhada para um atendimento psicológico posterior, né, terapêutico, da prefeitura, da própria prefeitura, a gente, né? E o pessoal Uhum. chega lá, assina um termo de confidencialidade, né, de que o que está ali morre ali, né?
E a pessoa, a gente deixa livre. Quem quiser, a gente faz uma introdução, explica mais ou menos para as pessoas, porque gira, né? Cada mês são pessoas convidadas diferentes. As pessoas incríveis parecem que, eu quero vir na próxima. Posso vir? Pode, a gente se inscreve, para não ficar muita gente, né? Sim. Porque muitas vezes quebra o clima, entra e sai de sala, tudo. A gente limita o número de participantes e as pessoas vão lá sabe, tem alguma questão, a gente explica. A gente estava pensando no vídeo do Fantástico, a gente pensou em passagem, não passou ainda, mas o vídeo do Fantástico, que dá aquela reportagem das constelações no noticiário, para as pessoas entenderem o que, que é, porque no primeiro momento é bem estranho as pessoas entenderem o que está acontecendo ali. E aí a gente faz os processos e no final a gente faz uma roda e a gente pede para o pessoal falar uma palavra do que ele sentiu, né? Que nem a gente fez nos cursos lá, com o teu curso do Sim. Pediu. A gente sai coisas lindas, o pessoal chora, é maravilhoso. Assim, realmente é uma energia muito grande de amor. E depois eu convido o pessoal para um questionário de satisfação, que é uma coleta de dados, na verdade, que a gente faz, e também para escrever livremente o que quiser. E as coisas que saem assim são surpreendentes e nos alegram, alegram o coração, né? A gente pergunta se na sua avaliação a participação no projeto foi positiva. Então, assim, ó, 99% aqui está tudo documentado, sim. Uhum. O encontro possibilitou um novo olhar sobre o seu conflito. As pessoas respondem normalmente que sim. O encontro aumentou sua motivação na busca de uma solução pacífica? Sim ou não? As pessoas respondem que sim. Né? O encontro proporcionou troca, a pessoa nem se identifica, tá? Só marca o xizinho. Uhum. O Sim. encontro proporcionou troca de experiências? Sim. O encontro ajudou a me conhecer melhor? E as pessoas respondem que sim. A maioria aqui. E aí o pessoal escreve assim, né? Livremente. Esse aqui, por exemplo, simplesmente maravilhoso. Escreveu. Aí, assim, uma letra bem humilde, assim, que tu não consegue nem entender. Você deve ser estimulado esses encontros. Olha que Sim. é umas coisas bem espontâneas. Ó, amei. É uma pessoa que deve se conhecer um pouco. Amei. Me senti, porque a gente não tem os nomes, né? Me senti a serviço do sistema. Gratidão. E aí o Sim. pessoal vai escrevendo, é tão lindo, assim. Depois a gente vai lendo, a gente se reúne, ó. Quero participar mais de outros encontros. Então a pessoa escreveu só isso. Então é uma coisa tão simples, mas tão verdadeira, né? Que acaba nos... Fantástico. Aqui, deixa eu ver mais o que tem. Assim, as frases são muito boas, sabe? E o que também Uhum. mais me chamou a atenção é que aqui o pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, tem um pessoal que a gente brinca que eu não sei se em São Paulo você sabe, tem colono, pessoal colono, que trabalha na roça. Sim. Às vezes fala na roça, entendeu? Ah, Trabalho na roça. Aí, esse pessoal, assim, que tu vê, gente, assim, ó, um senhor bem humilde, bem assim, acho que não sei até que série ele tinha, né? Eu não sei se na vida dele alguma vez ele teria contato com alguma forma terapêutica, com algum, né? Porque é um método terapêutico também as constelações, né? Com Uhum. esse olhar para si, olhar para os outros, olhar para os sentimentos, porque as pessoas são tão criadas à cultura que italiana, né, Fábio? O pessoal Sim. nasce para trabalhar, morre para trabalhar, né? E são duros, são rígidos. Muitas vezes Sim. os pais italianos, eles são rígidos. A mulher é para trabalhar, a mulher é para trabalhar em casa, fazer a comida, servir ao homem, né? E o homem é rígido. E assim, gente, e aquele senhor início desconfiado, depois ali querendo vir, querendo saber, gente, sim, que coisa maravilhosa, né? O pessoal participar e ter essa oportunidade, né? Daqui a pouco sem esperar Sim. e de uma forma tão espontânea de ter esse acesso, né? Ah, Enzo, parabéns, viu? Muito lindo ouvir isso, ouvir seu projeto e ver o quanto você também está se colocando a serviço, sabe, desse movimento, com toda essa calma que eu conheço, que eu vejo de você, essa paciência, essa amorosidade, né? Desde Uhum. quando eu te encontrei no curso, né, que a gente conversou e eu já via isso. E saber que você está fazendo todo esse trabalho, assim, dá muita alegria para a gente. E assim, aqui em São Paulo a gente tem também projetos assim nesse sentido, dos quais eu participo, e é isso mesmo, sabe? Quando você vê as pessoas ali que às vezes não teria condições de estar participando, talvez, de uma constelação, ou nunca ouviram falar do que a gente está Uhum. falando ali, né? Do que a gente está trazendo. E quando elas podem ali, elas olham e falam, nossa, o que o outro está passando também me toca no coração,
né? Só de estar Uhum, ali como representante, ouvindo às vezes aquilo que a gente está trazendo. Aqui a gente uhum, também fala um pouquinho antes, né, para as pessoas entenderem. Às vezes a gente faz algumas dinâmicas, e às vezes você vê só uhum, numa dinâmica que você faz, da pessoa olhar para o conflito e para a solução, algo dentro dela já se modifica. uhum, Então, realmente é um trabalho que traz muita gratificação no nosso coração, né? Quando uhum, a gente olha para as pessoas, vê esses depoimentos que as pessoas colocam, às vezes, com a maior simplicidade do mundo, e elas vêm, às vezes, eu lembro, né, que às vezes eu estou nos projetos, e às vezes no palestra, e as pessoas chegam uhum, assim, posso te dar um abraço? Sabe, uhum, aquilo é tão significativo para a uhum, gente, porque, como você falou, às vezes as pessoas estão vivendo tanta dureza que já vem dos seus sistemas familiares, de todas as crenças que elas já estão carregando, né? Às vezes não tem realmente esse acolhimento, e elas chegam ali e elas sentem essa, uhum, essa liberdade de poder chegar ali na gente e falar assim, puxa, isso me tocou, né? Será que eu uhum, posso, né? Posso te abraçar? Posso te agradecer? Então, uhum. eu acho que faz toda a diferença na nossa vida e acho que é, sem palavras, né, para a gente falar. Uhum. A Não, gente é lindo, assim, não, é como eu disse, é um caminho sem volta, né, Fábio? não Quando tem. quando a gente começa a olhar e participar dessa questão sistêmica, do pensamento sistêmico, e a gente vê que realmente é algo que preenche os nossos corações, né? E nos traz uma satisfação, uma retribuição presente, né? Essa questão do dar e a gente muitas vezes eu estou me doando, hoje estou aqui, tu estás aí, né, Fábio? Nós estamos aqui nos doando também, mas também nós estamos ao mesmo tempo já recebendo, antes, né? Mesmo que nós já estamos recebendo, porque é essa satisfação, essa alegria no coração que dá de ser bom, gente, assim, eu tô fazendo um pouquinho de diferença também, né? Eu não tô indo lá e fazendo só o meu trabalho, só o feijão com arroz e indo embora. Eu tô fazendo um pouquinho a mais, eu tô me doando um pouquinho mais. Porque até eu pensei assim, gente, olha só como eu, assim, mesmo assim, tipo, a gente é um aprendizado, a gente tá sempre aprendendo. Eu comentei com o Sim. pessoal da minha equipe lá, que são maravilhosos. Um grande beijo pro pessoal. E eu comentei Beijo com ele também. assim, gente, pensei assim, ó, gente, eu preciso fazer uma caridade, alguma coisa assim, sabe? Eu pensei assim, eu não tô me doando, parece que às vezes que a gente pensa, eu não tô me doando o suficiente. E dele assim, e ela disseram assim, era uma quinta-feira de noite, eu tava em Caxias, peguei meu carro, tava frio, ela disse, e o que que tu tá fazendo aqui? Porque a minha função era fechar o fórum, sair do fórum e ir para casa. E eu tava, era 8:30 da noite, reunido, falando do direito sistêmico, falando do projeto, que é um trabalho extra. E eles disseram assim, o que que tu está fazendo aqui? Então, muitas vezes a gente não tem noção de que um pouquinho que a gente faz já também já Sim. colabora, né? E já traz essa satisfação. Então, para mim é uma gratificação, né, incrível, assim. E também essas amizades, né, Fábio, que a gente acaba, por exemplo, se não fosse pela questão sistêmica, eu não teria te conhecido, não teria conhecido a É, Carol. E com assim, são certeza. foram momentos, aquele curso estava tão bom, o pessoal, sabe, eu fui a Passo Fundo, gente, o pessoal foi todo lá assistir, que eles convidaram para falar do projeto. Ah, o pessoal querido lá, os colegas, sabe? Lembra dos alunos lá do curso? Ah, são uns Sim. amores, assim, são uns amores. Então a gente, E quantas amizades, quantas pessoas legais a gente acaba cruzando o caminho, né? eu sou muito grata a esse movimento, sabe? Eu digo assim, eu fui conduzida a essa missão. Às vezes eu paro e penso, nossa, mas por que que, né? O que que eu estou fazendo, né? Por que que, né, isso? Uhum. Como você falou, é algo que eu não consigo mais tirar de mim. Então é como Voltou? se tudo, sabe, tudo na minha vida agora fosse por esse propósito, é, de levar esse movimento. E quando você fala dos lugares que a gente vai, das pessoas que a gente alcança, puxa, às vezes eu recebo mensagem de pessoas assim, de lugares assim que nem imaginava. Sabe? E fala Uhum. assim: olha, eu te ouvi falar em tal lugar, eu tive numa palestra sua, aquilo que você me falou me tocou. Então, só de Uhum. ouvir isso, eu sei que a minha missão, que a nossa missão está sendo cumprida.
né? E que a gente está Uhum. fazendo o bem para uma sociedade inteira. Uhum. E aí eu acho que a gente tem aqui, já acabando os nossos minutinhos, Uhum. eu primeiro vou agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo. Eu vi que o Leonardo está aqui também, o Leonardo Romero é nosso vice-presidente aqui da comissão, também meu parceiro aqui da Sociedade Brasileira também. Né? Então, quero agradecer a todos, os alunos, os amigos, os parceiros, todas as pessoas aí de Flores da Cunha também que estão Hum. assistindo. Ai, pena que eu não Gratidão. consigo ver, ficou travado. Se eu saísse do vídeo e entrasse de novo, ia ser. Eu não consigo assistir, sabe? Ficou travado numa parte aqui. No meu celular, eu acho, né? Pena que eu É, não consigo ver. Mas a eu gente. não conheço, aqui tem bastante gente, a Eliana eu conheço, que também ela fez Uhum. o curso com a gente, né? Eliana, Parceira do projeto. gratidão, Uhum. parceira do projeto, a Flávia, então todos que estão aqui assistindo, e espero que tenha feito sentido para vocês. Eu acho que, Enzo, falar com você foi assim muito gratificante, eu tinha certeza que ia ser incrível, eu senti no meu coração quando eu falei com você, né? Eu falei assim, Uhum. vamos trazer o que vier pro campo. Uhum. E eu acho que as pessoas que estão aqui, acho que sentiram isso que é importante para nós. Né? Uhum. Então, gratidão. E eu quero que você deixe aí uma mensagem final para o pessoal, uma Uhum. motivação. Uhum. Gente, o que vamos dizer nesse período de motivação? Gente, assim, é um período, né, que nós estamos atravessando, diferente, que nós não conhecemos, mas que pode ser um período de reflexão, né? E daqui a pouco a gente pensar, e eu, no caso, estou aproveitando esse período para aprender muitas coisas novas, para, né, para me reinventar em alguns pontos e dizer que a justiça é isso, o caminho que a gente tem da justiça, dessa união com o futuro, é essa justiça mais humanizada, né? Não vamos esquecer também de estudar a legislação, as mudanças, claro, não vamos abandonar, como a gente falou, né? Tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu espaço, mas vamos tentar sempre entender um pouquinho mais o ser humano, as relações, e que a gente possa sempre ter essa integração que é maravilhosa, sempre estarmos unidos a esse propósito comum que é essa justiça bem servida, né? Essa justiça que realmente acolhe, que realmente é uma justiça, né? E que não é, não daquele ponto de vista justiça do Bert, né? Mas uma justiça que a gente, essa justiça mais carinhosa, que a gente fala assim, né? E estou sempre à disposição, queria agradecer o convite. Sei que tem os minutinhos finais ali, muito à disposição sempre. Talvez quando voltar essa questão aí de poder viajar, tô louco para São Paulo, quero te visitar, se tiver algum curso, quero participar, eu adoro participar de cursos, adoro sempre Sim, aprendizado, a gente nunca está pronto, a gente está sempre sim. aprendendo e estou sempre à disposição e gratidão pelo convite. Muito obrigado a todos também que participaram, embora eu não consiga ver quem está aí, mas acredito que o pessoal tenha gostado, eu acho, tenha colaborado conosco. Gratidão, Enzo. Você está super convidado. Nossa, aqui, eu tiro uma carta, né? Fala aí, ó. Super convidado para estar aqui em São Paulo. Você falou do livro, e a gente vai Uhum. lançar um livro sobre PNL também para advogados, mas que na verdade é para Uhum. o jurídico, então vai ser o próximo que eu vou mandar para você aí. Adoro recebidos. Estou bem blogueiro. Então vai ser o próximo que eu vou mandar aí para você em breve, tá bom? Para você aplicar aí também a programação neurolinguística, não sei, né? Adoro. Eu fiz com a Então, Raquel Perondi, conhece, né? sim, a Raquel do Eu fiz curso. um curso de. Adoro PNL, adoro, acho muito legal. Eu adoro. Ah, eu tô ansioso já. Agora tu me dá essa Então, notícia no vai ser o final. próximo. Em breve eu te mando aí um Gente, presente para de você. coração, comprem, é muito bom. Eu adoro o teu artigo, né? Eu adoro o teu. Sabe assim, ó. E deixa eu contar aqui, ó, rapidinho nos minutos. Eu disse assim, eu vou marcar o que tem mais de importante. Sabe aqueles concurseiros estudando, né, concurseiro, que vou marcar o que tem mais de importante e acaba querendo marcar tudo, porque todo o teu É, artigo ali, tudo. E esses dias eu usei para fazer outra live, eu usei teu resumo também das horas da ajuda, né? E eu postei ali, né? E tu viste que sim, tá tudo riscado, né? Os livros meus são tudo eu riscado, é vi, porque eu leio, eu achei o máximo. Eu falei, puxa eu vida, risco.
Eu risco os livros, então te prepara que o Ó, livro teu do PNL vai riscar. vai Hum. acabar aqui, ó. A cartinha que saiu é: somos apenas uma pecinha deste grande quebra-cabeça chamado vida. Nossa Senhora! Deu, acabou com a gente. Acabou. Acabou com a gente. Era isso, resumiu, né? Resumiu tudo que a gente é, né? Nós estamos todos a serviço. Então é isso, gente. É Sabe, isso. um grande Beijão para beijo. Beijo. você. Gratidão. Te vejo.